Oi, gente. Como eu estava falando, a gente estava falando de contrato por prazo determinado, as hipóteses, e eu fiquei de falar agora sobre o contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato que, diferente dos outros dois contratos, ele é um contrato de 90 dias. Então, o prazo máximo para o contrato de experiência, ao contrário, né, os outros a gente viu que são 2 dias ou 2 anos, ele tem um prazo de 90 dias, prorrogável por uma única vez, assim como o outro, mas dentro dos 90 dias. Então, fiz um contrato de 45 dias, posso fazer 45 mais 45. Fiz um contrato de 30, posso fazer mais um de 60. Uma única prorrogação, tá, gente? O contrato de experiência é um contrato que é bastante utilizado. Vocês vão ver muito na vida prática de vocês, quem for atuando com a área trabalhista, porque normalmente as empresas elas contratam primeiro como contrato por experiência, porque paga-se menos verbas. E a gente vai ver agora mais adiante quais são essas verbas que são com o término do contrato de trabalho. Então, paga-se menos verbas em relação a um contrato por prazo indeterminado. Tá certo, gente? É possível no contrato por prazo, no contrato de experiência, o pagamento de um salário menor. Então, não fere a isonomia se houver um pagamento de um salário menor, porque você está contratando essa pessoa por experiência. É um entendimento da jurisprudência. Tá, gente? Então, é possível, sim, pagar um salário um pouco menor do que as outras pessoas que recebiam. Eu falei a vocês que, em regra, não há estabilidade para o empregado contratado por prazo determinado, ou a termo, como a gente chama. No entanto, existem duas estabilidades que podem ser garantidas no contrato a termo. Então, em regra, existem N estabilidades, né? A gente tem estabilidade por diretor de sindicato, a gente tem a estabilidade do CIPEiro, a estabilidade do conselheiro do FGTS, e estabilidade para gestante, estabilidade para acidente, dentre outras. A gente vai estudar mais na frente os tipos de estabilidade provisórias da relação de emprego. Mas duas dessas estabilidades elas são permitidas no contrato por prazo determinado. Antigamente elas não eram, tá, gente? Antigamente não se permitia essa estabilidade, mas a jurisprudência houve uma alteração. Então, a partir da alteração da jurisprudência, é permitido a estabilidade provisória da gestante e do acidente de trabalho. Então, a gestante ela tem estabilidade mesmo no contrato a termo, mesmo no contrato de experiência, por exemplo, e também a questão do acidente de trabalho, ele também vai ter direito a estabilidade também, que é uma estabilidade de 12 meses com a cessação do benefício. A gente vai estudar mais aprofundado a questão das estabilidades, mas nesse momento eu só quero que vocês entendam que é permitido a estabilidade no contrato a termo, a estabilidade da gestante e a estabilidade do acidente de trabalho. Essa estabilidade é prevista na súmula 244 do TST e na súmula 378 do TST também. Então, em regra, não há estabilidade no contrato a termo, exceto para gestante e acidente de trabalho. Quando se fala em nova contratação, professora, terminei esse contrato, terminei um contrato determinado e quero contratar de novo. Né? Eu sou empregador, quero contratar de novo. Posso? Pode, desde que você contrate por prazo indeterminado. Existe um prazo de quarentena. Durante 6 meses, eu não posso contratar aquela pessoa por prazo determinado novamente, tá? Naquelas hipóteses de atividade e serviço. Então, eu não posso contratar no prazo de 6 meses. Se eu fizer um contrato dentro dos 6 meses, é um contrato por prazo determinado. Exceto em duas situações. Quando for execução de serviços especializados, por exemplo, um conserto de máquina que demande alguém que seja especialista e tudo mais, e aí você pode fazer esse contrato, né? Justificando. Ou a realização de certos acontecimentos, por exemplo, um contrato de safra, e aí é necessário que se tenha, e aí é possível a realização desse contrato antes dos 6 meses. No que tange ao contrato por experiência, em regra, não se pode
contratar novamente a pessoa por experiência, porque o contrato de experiência, o próprio nome já diz, né? Para você ver a experiência, você ver se aquela pessoa vai servir para aquela função ou não. A CLT, ela não prevê essa vedação, mas a doutrina de jurisprudência entende que há essa vedação, né? Há quem defenda essa possibilidade em 6 meses, mas normalmente não se permite essa nova contratação mesmo dentro do prazo de 6 meses, exceto se for para desempenhar atividades completamente distintas ou no caso que tem um prazo muito grande entre uma contratação e a outra. Por exemplo, passou 2 anos que você contratou aquela pessoa de experiência, quer contratar de novo, você não sabe se ela está da mesma forma, então aí você faz uma contratação temporária, ou você faz uma contratação por experiência. Eu preciso que vocês entendam, eu falei a vocês que além das OJs, a gente também tem alguns informativos do TST, né? Então tem o informativo 64, que vai dizer o seguinte: o informativo nada mais é do que decisões do TST, tá? Que eles colocam no informativo. Existem que eles disponibilizam em formas de informativo. Existem do STF e do STJ também. O TST decidiu que o empregado contratado como temporário não pode ser contratado de forma subsequente a título de experiência, porquanto a prestação de serviço anterior já cumpriu a finalidade para a qual instituída essa modalidade de contrato. Então, se eu contratei a pessoa como temporário, eu não posso contratar de forma subsequente a título de experiência, porque eu já tive a experiência com ele, né? Então não cabe eu fazer essa contratação, né? Essa empresa, quando fala isso, é a empresa que era tomadora do serviço e quer contratar a pessoa, tá, gente? Beleza. Estudamos esses 3 tipos, essas 3 hipóteses previstas no artigo 443 da CLT sobre as estabilidades, sobre as hipóteses previstas de contrato por determinado, então em relação a serviços, em relação às atividades e em relação ao contrato de experiência. Visto isso, a gente precisa entender quando esse contrato termina. O que as pessoas têm direito? Então, quando há um término desse contrato de trabalho, quais são os direitos que são garantidos a esse empregado? Eles vão sair com a mão na frente e outra atrás? Não. Eles têm direito a algumas verbas rescisórias. A gente chama de verbas rescisórias quando há a rescisão do contrato, quando há o término do contrato. Se esse término de contrato ele se der de forma normal, ou seja, eu contratei você para trabalhar 2 meses e você trabalhou 2 meses, não se estipulou mais, ou contratei você para trabalhar 2 anos e você trabalhou 2 anos. Então, há um término de contrato por prazo determinado, um término normal, a gente vai terminar porque acabou de fato o prazo. As verbas devidas se referem a saldo de salário, 13º proporcional e férias acrescidas de 1/3 proporcional. Bem como o levantamento do depósito do FGTS. Professora, o que é saldo de salário? O que é 13º? Não entendi nada, porque eu não sei direito trabalho. Vou tentar dar uma explicação mais ou menos para vocês, porque a gente vai ver isso melhor quando a gente estudar rescisão de contrato de trabalho. Saldo de salário é o seguinte: eu contratei você para trabalhar 45 dias, digamos assim, vai ficar um exemplo mais fácil. Já te paguei os 30, porque terminou o mês, eu te paguei 30, ficou mais 15 dias e aí o contrato terminou. Então, saldo de salário são esses 15 dias, tá, gente? Então, entra como saldo de salário. 13º para proporcional, o 13º você tem direito ao 13º quando você trabalha o ano inteiro. Então, eu pego o 13º, assim como as férias, e divido ele por 12. Então, o valor dividido por 12. 1.200 dividido por 12. Falamos um exemplo mais ou menos assim. Então, eu vou pagar aquele valor dividido por 12, tá? Então, trabalhei 2 meses, são 60 dias o meu contrato, trabalhei 2 meses, então eu vou pagar 2 dozeavos daquele valor, em relação às férias e ao 13º. Só que, além disso, as férias são acrescidas de 1/3. Então, eu vou fazer 2 dozeavos, R$200 mais 1/3 desses R$200, tá certo? Então, proporcionalmente, quando a gente fala isso, 1 dozeavos, 2 dozeavos, é quantos meses você trabalhou no ano para poder ter direito àquelas férias e aquele 13º. Por isso que a gente chama proporcional. Você trabalhou 2 meses, 2 dozeavos. Trabalhou 3 meses, 3 dozeavos. E assim sucessivamente, você trabalhou o ano inteiro. Quando você, por exemplo, você trabalhou o ano todo, e aí a gente conta 12 dozeavos, e aí você completa
o ano, né? Você completa e tem direito a receber de forma completa. O que tange a FGTS é um valor que é depositado independente do salário numa conta vinculada ao trabalhador, um valor de 8%. Então, é um valor de 8% sobre o salário que é depositado numa conta do trabalhador. Esse trabalhador ele saca esse dinheiro em algumas ocasiões e principalmente quando ele é dispensado sem justa causa ou no término do contrato de trabalho a prazo determinado. Então, no contrato de trabalho a prazo determinado, ele vai sacar esse FGTS. Então, ele vai ter direito a saldo de salário por dias trabalhados, 13º salário, férias mais um terço proporcional e levantamento dos valores que estão lá depositados em relação ao FGTS. 2 meses, professora, 2 meses de FGTS. No entanto, há possibilidade desse término ser antecipado. Então, se esse término ele for antecipado por conta do empregador, então o empregador ele quis antecipar, o empregador não quis mais você contratou você por 2 meses, mas deu 30 dias e não quer mais você lá, não gostou, não tem um justo motivo, mas ele não quer você mais lá. E aí, ele vai pagar só as mesmas coisas ou ele vai ter que pagar alguma coisa a mais? Aí, a CLT entende que ele tem que pagar uma indenização além desses valores. Então, além do saldo de salário, do 13º proporcional, das férias mais acrescidas de um terço e dos valores do FGTS, ele vai pagar uma multa sobre esses valores do FGTS, que é quando a gente fala multa de 40% sobre o FGTS. Então, ele paga 45% em cima do valor que está depositado do FGTS, ou seja, são 2 meses, vai pagar 2 meses. Se for um mês, vai pagar um mês. Além disso, ele vai pagar uma indenização prevista no artigo 479 da CLT. E me permitam ler o artigo. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração que teria direito até o término do contrato. Não entendi. O que é que isso quer dizer? Contratei você por 60 dias. Mas aí, eu só quis você 30, não aguento mais você lá. Eu vou ter que te pagar metade do que eu te pagaria pelos próximos 30 dias. É isso que esse artigo quer dizer. Então, se o empregador dispensar o empregado antes do término do contrato, antes do prazo final daquele contrato, ele vai ter que pagar, além daqueles valores relativos a saldo de salário, 13º, férias acrescidas de um terço proporcional, ele vai ter que pagar multa do artigo 479, que é essa indenização por metade do que era devido, mais a multa de 40% dos valores relativos ao FGTS. E a pessoa também saca esse FGTS acrescido da multa de 40%. Certo? Mas, se ao contrário, foi o empregado que quis sair, foi o empregado que não quer mais ficar naquela empresa, ele não gostou, ele não tá afim mais de estar lá. E aí, o que é que ele faz? Então, se for um empregado que peça para sair, e aí foi um empregado que dê razão a terminar esse contrato antes do tempo, esse empregado, ele não vai poder sacar o FGTS, ele vai receber saldo de salário, 13º, férias proporcionais, mas ele não vai sacar o FGTS que está lá depositado, ele vai continuar depositado, tá, gente? Mas ele só vai poder sacar num outro momento, nesse momento ele não pode sacar, e terá que pagar uma indenização pelos prejuízos que porventura venha a causar o empregado. Isso está previsto no artigo 480, que diz o seguinte: havendo o termo estipulado, o empregado que não se poderá desligar do contrato sem justa causa, ou seja, que ele tem uma justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. A indenização, porém, não poderá exceder aquela que teria direito o empregado em idênticas condições. Ou seja, essa indenização sobre os prejuízos não pode ser superior ao pagamento devido pelo artigo 479 da CLT. Beleza, gente? Então, terminou certinho, 13º proporcional, férias proporcional, saldo de salário, levanta FGTS. Terminou por intuito de um empregado, o empregado que quis terminar a iniciativa dele, terminou antes do prazo, saldo de salário, 13º proporcional, férias acrescidas de um terço proporcional, multa de 40% do FGTS, saque, né? A pessoa pode sacar o FGTS junto com essa multa, mais indenização prevista no artigo 479 da CLT, que é o pagamento do que restava pela metade.
Iniciativa de término antecipado foi do empregador ou do empregado. O empregado que quis terminar antes. O que é que ele vai receber? Saldo de salário, 13º, férias proporcionais, não saca FGTS, o FGTS fica lá depositado e pode ser que tenha que pagar uma indenização se provado o prejuízo que tenha causado ao empregado a sua saída sem justo motivo. Nesse caso, essa indenização não pode ser superior ao previsto no artigo 479 da CLT. Certo, gente? Entendido. Vocês lembram que eu falei que, em regra, não há o pagamento de aviso prévio, né? Eu falei a vocês que um contrato de trabalho por prazo determinado, uma das vantagens dele é que não há o pagamento de aviso prévio. No entanto, é uma regra. E toda regra contém exceção. Há possibilidade de pagamento de aviso prévio em um contrato por prazo determinado? Ah, sim. Quando existir cláusula assecuratória de direito recíproco, que nada mais é do que um pagamento de um aviso prévio. Quando existir essa cláusula dentro do contrato de trabalho a termo, né, o contrato por prazo determinado, quando existir essa cláusula, há o pagamento de aviso prévio. Isso é previsto no artigo 481 da CLT. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antes do expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Então, encerrei antes do prazo esse contrato. Se tiver essa cláusula, eu vou ter que pagar o aviso prévio. Se for o empregador que terminou, ele vai pagar o aviso prévio ao trabalhador. Se for o trabalhador que teve essa iniciativa, ele vai pagar o aviso prévio ao empregador. Ou paga em dinheiro ou paga trabalhando. Qualquer um dos dois pode ser assim. A gente vai estudar aviso prévio mais na frente, explicando direitinho. Nesse momento, eu só preciso que vocês entendam que, tendo cláusula securatória de direito recíproco, o contrato ele fica se regido pelas normas como se contrato indeterminado fosse, e aí há o pagamento do aviso prévio. Tá certo, gente? E não há o pagamento da multa do 479 da CLT, tá? Ao invés de pagar a multa do 479 da CLT, eu pago o aviso prévio. Na questão, no que se refere, você deve estar pensando, por que vai botar isso para pagar aviso prévio? Nos contratos que são, por exemplo, contratos de 2 anos, no contrato de experiência a gente não vê tanto, até usa-se, mas não se vê tanto. Mas no contrato de 2 anos, por exemplo, é muito melhor você botar uma cláusula securatória de direito recíproco do que pagar a indenização do artigo 479 da CLT, se terminar antes. Então, fiz um contrato de 1 ano, com 6 meses eu não quero mais você, é muito mais barato pagar um aviso prévio, que equivale a um salário do empregado, do que eu pagar metade do que eu deveria pagar em 6 meses para você. Você tá entendendo? Então, é por isso a vantagem dessa cláusula assecuratória de direito recíproco. Então, existindo cláusula assecuratória de direito recíproco, esse contrato a termo passa a ter regras, ele passa a ser regido pelas normas dos contratos por prazo indeterminado. Então, há o pagamento de FGTS ou há o pagamento de aviso prévio, bem como das multas de 40% do FGTS. Certo, gente? Gente, eu ia entrar em trabalho intermitente agora. Só que eu vi que a última aula deu 40 minutos. Essa aula já tá em 20 minutos. E contrato por prazo intermitente, eu falaria mais ou menos mais uns 20 a 25 minutos. E essa é a terceira vez que eu gravo essa aula, porque o meu celular tá apagando. Então, assim, eu tô super cansada também pra continuar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar trabalho intermitente junto com alteração e suspensão do contrato de trabalho, tá, gente? Na próxima aula eu faço um vídeo sobre tudo isso, que deve dar uns 40 a 50 minutos, e começo a duração de contrato de trabalho, tá? Até porque para vocês também não ficarem muito cansativos com 2 aulas gigantescas com um monte de assunto inserido para vocês, tá certo? Então, vocês ficam aí, deem uma lida sobre contrato por prazo determinado. Essa semana, a gente hoje é terça, até quinta-feira provavelmente eu coloque essa parte de trabalho determinado e o restante, alteração e suspensão, e coloque o começo de duração de contrato de trabalho e termino numa próxima aula. Tá certo, gente?
Até segunda-feira eu apresento a vocês as notas, tá? Eu não tô tendo acesso ao CIFAC, então eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou conversar com o Romero pra ver se como é que eu faço pra mostrar as notas ou se realmente eu vou ter que ir na FACAP, porque realmente a gente tá bem em isolamento aqui em casa. Mas eu vou ver como é que a gente vai fazer, tá bom, gente? Então assistam a aula, qualquer dúvida é só entrar em contato. Tem um Instagram lá, pra quem quiser falar comigo, eu respondo. E tem também o Moodle também para responder. Tá certo, gente? Um forte abraço. Vejam aí, qualquer dúvida, só entrar em contato. Fiquem em casa. Os casos aqui estão aumentando, então peço a vocês que, quem puder, fique em casa aí nessa quarentena. Um beijo pra vocês. Eu tô gravando essa aula de noite, então boa noite aí pra vocês.